Salve, salve! Seja bem-vindo a esse vídeo onde o tema é motivação. Meu nome é João Paulo e é um prazer estar com você explorando esse tema tão fascinante. A gente vai começar esse conteúdo fazendo algumas perguntas iniciais para a gente explorar a temática da motivação. Por exemplo, a motivação. Motivação é balela? O que é motivação? E qual que é a importância da motivação nas nossas vidas? E também, quais são os fatores que diminuem ou aumentam a motivação? E existe teoria sobre a motivação? O que é motivação? A ciência estuda a motivação? Então, essas são perguntas exploratórias que a gente vai estar buscando responder ao longo desse conteúdo. Vamos começar então fazendo uma introdução ao tema. Motivação. A motivação, na verdade, ela é um processo psicológico básico. Assim como o pensamento, como a emoção, como a aprendizagem, como os outros processos básicos, a motivação ela é um dos processos psicológicos básicos. E ela está envolvida em praticamente todas as nossas ações diárias. Tudo envolve motivação. A motivação ela influencia os nossos pensamentos, ela influencia as nossas emoções, influencia também como que a gente aprende, a qualidade do aprendizado, a influência se a gente vai lembrar, vai ter uma memória mais fácil, né, de recordar aquilo que a gente aprendeu ou não. A motivação também, ela vai ajudar a regular o nosso comportamento, ela vai ajudar a gente a persistir diante das dificuldades. Então, a motivação, como introdução, ela é um processo psicológico básico que influencia toda a nossa vida. Basicamente, é isso. E respondendo então a primeira pergunta, né, motivação é balela? Não, na verdade a motivação não é balela. A gente viu que a motivação ela é um processo psicológico básico. A motivação é fundamental para nós como seres humanos. Então, não. A primeira resposta da pergunta é não, né? A motivação não é balela. E então vamos explorar o que é a motivação. A motivação, segundo o livro Motivação e Emoção, esse livro aqui, o estudo da motivação ele se refere aos processos que fornecem ao comportamento sua energia e direção. A motivação ela está relacionada com a energia das nossas ações, as direções das nossas ações. E nesse livro, Motivação e Emoção, tem um esqueminha que eu achei bem interessante, né, para explicar o que é a motivação. A motivação ela se relaciona com motivos internos, que está relacionado, né, às necessidades que a gente vai estar explorando depois, com a nossa cognição e também com a emoção. Tudo isso são motivos externos que influenciam a motivação. Né? Motivação é um motivo para agir, né? Ter um motivo para algo. E também não são só os motivos internos, a gente tem também os motivos externos, né? Pressões ambientais, pedidos de outras pessoas, tudo isso são motivos externos. Então a motivação ela está relacionada com esses grandes blocos, né? Motivos internos que estão relacionados às nossas necessidades psicológicas, com a nossa cognição, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acredita sobre o mundo, sobre a nossa vida, e também com as emoções que a gente sente, e também com os motivos externos. Então tudo isso nos ajuda a responder a pergunta o que é a motivação e qual a sua importância. Então, a motivação, na verdade, ela pode ser definida como um processo psicológico. Né? A gente volta para aquela definição da motivação, que é um processo psicológico que envolve a iniciação, a direção, a intensidade e a persistência de um comportamento em direção a um objetivo. Então, a motivação é isso. Ela está ligada com o iniciar, ela está ligada com qual a direção que a gente vai estar tendo o comportamento, a intensidade, né? A força que a gente vai estar tendo esse comportamento e a persistência, se vamos persistir ou se vamos desistir de um determinado comportamento. Então isso daqui está relacionado com a motivação. Então a motivação ela é a força interna ou externa que impulsiona a pessoa a agir e sustenta seus esforços, né, até alcançar uma meta específica, até que você conclua um objetivo. Tudo isso está relacionado com a motivação. E como eu disse anteriormente, né, a motivação ela se relaciona com os nossos desejos, com os nossos interesses, expectativas, e tudo isso vai influenciar como que a gente vai orientar, né? A motivação ela vai orientar as nossas escolhas e os nossos comportamentos. Então é realmente um tema muito fascinante. E agora, sobre teorias, né? Uma das perguntas era, existe teoria sobre a motivação?
E, na verdade, existem muitas teorias sobre a motivação. Muitas. Motivação no ambiente organizacional, motivação para aprender, motivação para viver, motivação no esporte, motivação para seguir prescrição médica. Tudo isso tem estudos, né? Tudo isso tem teorias. E eu vou apresentar para vocês agora a teoria de Maslow, que é uma teoria muito difundida e bem interessante para a gente estar começando a explorar essa temática. Então, segundo o Maslow, existem hierarquias de necessidades. Essa aqui é a pirâmide de Maslow, que começa com, ele fala que as necessidades, as pessoas elas se motivam a estar buscando, preencher essa pirâmide. Existem necessidades, cada uma você vai galgando essas necessidades. Então, as primeiras necessidades, elas estão relacionadas com aspectos fisiológicos. Então, por exemplo, tem necessidade de comer, dormir, de sexo, de fome, de beber água. Tudo isso são necessidades fisiológicas, A gente sente esses impulsos, essas necessidades de estar suprindo isso, Então, a gente se sente motivado para estar agindo em direção a ter esse tipo de comportamento. Uma vez que a gente supriu essa necessidade fisiológica, vem necessidades de segurança e proteção. Então, aqui já está relacionada a mais questões relacionadas a ter uma moradia, um emprego, enfim, se sentir protegido, se sentir bem, não ficar exposto a determinadas situações. Então, tudo isso está relacionado com as necessidades de segurança e proteção. Depois disso, a próxima hierarquia é a necessidade de amor e pertencimento, que nós, como seres sociais, a gente precisa do outro, a gente precisa se relacionar. E aqui já entra essas necessidades de amor, de ter um companheiro, uma família, de amigos. Depois entra a hierarquia de estima, de você estar buscando realizar seus objetivos, ter prestígio onde você trabalha, alcançar metas, alcançar esse tipo de coisa. E a última hierarquia está relacionada à autorrealização, que é onde o ser humano ele transcende a si próprio, ele vai para um outro nível de motivação, algo maior até do que ele mesmo. Ele está aqui realizando o seu potencial máximo. Então aqui eu trouxe essa hierarquia de necessidades para que a gente explore esses diferentes níveis de motivação. Só que, de acordo com até esse livro aqui, e também de acordo com as coisas que eu estou estudando, essa hierarquia de necessidades de Maslow, ela é interessante, pedagogicamente, porém, quando a ciência vai ver essa relevância mesmo dessa teoria, ela não é muito válida. E aqui, porque na verdade, a gente não vai galgando de uma hierarquia para outra, As pessoas aqui, elas podem já estar se sentindo motivadas para, mesmo aqui nessa primeira, a não ser que ela está numa situação de pobreza extrema e tudo mais, aí ela só vai querer comer, ela vai querer, enfim, as necessidades mais básicas mesmo. Mas depois disso, ela já vai ela vai se sentir motivada por diversas partes aqui dessa hierarquia. Não vai ser uma coisa, ela não vai indo de um degrauzinho para um degrauzinho, Ela vai misturando, A gente, como ser humano complexo, a gente vai misturando. Mas é interessante a gente pensar que existe, essa questão das diferenças, diferentes motivações, que a gente vai indo, A última seria a autorrealização. Então, é uma teoria interessante que serve para a gente refletir e tá buscando, A gente consegue até aplicar um pouco disso na nossa vida. E aqui, conforme a gente vai subindo, nessa hierarquia, a gente vai tendo as necessidades de crescimento. E aqui, no mais baixo da hierarquia, é a questão de sobrevivência, Aqui o ser humano, a motivação dele é sobreviver. Então, essa foi a teoria de Maslow sobre as motivações. E também existe a teoria da autodeterminação, Self-Determination Theory, que ela vem de Deci e Ryan. Bom, aqui esses dois autores, eles propõem que existem dois tipos de motivação, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca.
Enquanto que a motivação intrínseca ela está relacionada com aspectos mais internos da pessoa, a motivação extrínseca já é algo mais externo, né? Interno, extrínseco está relacionado com coisas internas. Então, por exemplo, uma pessoa, né? Eu estudando essa parte de motivação, de emoção, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me interesso. Então eu já tenho esse desejo interno dentro de mim, é uma motivação intrínseca. Agora, se por exemplo fosse falar para mim estudar sobre coisas relacionadas à advocacia, aquelas leis, nossa, isso daí para mim eu não gosto disso, né? É uma coisa poderia sim estudar caso fosse necessário, né? Mas aqui seria uma coisa extrínseca. Então, por exemplo, se eu fosse fazer algum concurso público ou se eu fosse precisasse disso para fazer um trabalho, aí eu ia estudar determinadas coisas, mas não é uma coisa que parte de mim, não é uma coisa que eu tenho um interesse genuíno interno meu. É uma coisa que o meio ele estaria me obrigando a estar fazendo isso, né? Então, nós como seres humanos, a gente também pode moldar o nosso comportamento para atingir determinadas metas, né? A gente não faz só o que a gente gosta, o que a gente quer. A gente faz também o que é preciso fazer. Então, perfeito. Diante disso, né, a gente poderia estar explorando, né, os diferentes níveis de motivação extrínseca, mas é assunto para outro conteúdo. Esses autores também, eles propõem que existem 3 necessidades psicológicas essenciais. E essas necessidades são necessidade de autonomia, o ser humano ele precisa se sentir que tem o controle das próprias ações, né? Tem controle da própria vida, das ações. Uma necessidade psicológica também essencial é a questão da competência, se sentir capaz, se sentir eficaz nas tarefas que ele se propõe a fazer. E também necessidades relacionadas a relacionamento. A gente é um ser social, a gente não vive isolado, a gente precisa do outro, né? Então, tudo isso, essas 3, né, são necessidades psicológicas básicas. E aqui, já falando, né, se a gente não tem essas 3 necessidades psicológicas básicas, esses autores eles falam que isso tem um impacto positivo ou negativo na vida das pessoas. Então, se a pessoa tem autonomia, se tem competência, se tem relacionamentos, né, positivos, essas pessoas elas tendem a ter um bem-estar mais elevado. Enquanto que se a pessoa, né, ela vive num ambiente estressante, ela está num trabalho que ela não tem autonomia, que é tudo imposto para ela, ela às vezes não teve um treinamento adequado para estar realizando determinada tarefa, isso aqui vai influenciar negativamente na qualidade de vida dela, né? Na saúde mental dela. E principalmente também, né? Se ainda, né, se não tiver autonomia, se não tiver competência e se ainda os relacionamentos forem ruins, se o chefe for tóxico, aí isso daí vai denegrir ainda mais a saúde mental dela, o bem-estar dela. Então, isso aqui, né, foi um apanhado geral sobre a teoria da autodeterminação, é algo fantástico e futuramente a gente pode estar explorando esse tema com mais detalhes. Então, vamos lá. Outra pergunta, né? Quais são os fatores, então, que diminuem ou aumentam a motivação? Então, a gente viu que a motivação ela é influenciada por uma combinação de fatores internos e externos. Então, por exemplo, as necessidades psicológicas básicas, né? Necessidade de autonomia, necessidade de competência e relacionamentos, influenciam muito a motivação, tanto para mais quanto para menos. A questão de metas, né? Metas estratégicas, isso também vai influenciar a motivação, né? Se você cria uma meta que você se sente motivado, né? Se sente capaz de estar realizando isso, né? Uma meta que você é específica, né? Mensurável, você está ali, ó, pronto para estar fazendo ela, isso daí você vai aumentar a sua motivação. Agora, se for uma meta irreal, se for uma meta que não é vaga, isso daí tende a diminuir a sua motivação. A questão do autoconhecimento também, ele influencia, né? Quanto mais você se conhece, mais você sabe aquilo que te motiva, né? A sua motivação intrínseca. E também a questão do propósito. Se você tem um propósito mais elevado, né, para estar realizando determinada tarefa, se você conhece o seu propósito, você tende também a ter uma motivação mais elevada. Questões também relacionadas a feedback, né? Se você está fazendo alguma coisa e tem uma pessoa que te dá um feedback,
olha, faz esse ajuste, olha, você está indo bem, olha, que você errou, mas dá para você fazer outra coisa. Isso aí tende a estar aumentando também a motivação. A autoeficácia, que é um conceito bem interessante também, né? Que é a sua crença, aquilo que você acredita que você pode ou não tá realizando, isso influencia demais a motivação. Os fatores ambientais, né? Por exemplo, do seu ambiente, se é um ambiente de trabalho tóxico ou não, se você tem, aí entra, né, nos fatores das necessidades psicológicas, de novo, né, e também questões de saúde, se você não está com uma saúde muito boa, isso tende também a diminuir a sua motivação. Então a motivação, ela é uma coisa que é influenciada por diversos fatores, como a gente viu aqui, e também ela influencia diversos fatores. Ela influencia na nossa capacidade de aprender, ela influencia na nossa capacidade de recordar aquilo que foi aprendido, na capacidade da gente persistir em direção a determinados objetivos. Então a motivação é uma coisa realmente fascinante. E para concluir então, né, dado tudo isso, a gente viu que a motivação ela não é balela, ela é um processo psicológico fundamental, processo psicológico básico fundamental e essencial para todos os seres humanos. E também a gente viu que a motivação, principalmente a motivação intrínseca, ela está ligada à nossa realização pessoal, à nossa satisfação, ao nosso bem-estar, né, psicológico, nosso bem-estar físico e psicológico. E agora eu tenho uma pergunta para você, né? O que te motiva a alcançar seus objetivos? Quais são as suas motivações? E também, como que você pode estar usando, né, esse conhecimento sobre motivação, as teorias motivacionais, como que você pode estar usando isso para viver a sua melhor versão? Essa é a pergunta que eu te deixo e eu termino esse vídeo agradecendo por você ter assistido até o final. Eu espero que realmente, né, esse conteúdo tenha agregado valor para você e que te ajude a viver sim a sua melhor versão. Beleza? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Qualquer coisa, né, se você achou interessante, se tem alguma dúvida, escreve nos comentários e a gente vai se falando. Até a próxima. Tchau, tchau.